Pronto, pessoal, voltamos para continuar a segunda parte do tema de hoje, né, pessoal? Já fiz uma merenda ali, tomar uma água aqui, para a gente continuar o nosso estudo de hoje, né, pessoal? Qual é o tema que a gente está falando, pessoal? Lembra ou não? Ou já se esqueceu? Eu preciso ver a minha pesca aqui, ó. Aqui, ó. O tema que a gente está falando hoje é o que é o discernimento espiritual. Então, o que é que a gente viu, pessoal, na primeira parte que é esse discernimento? Ele falou que é uma capacidade, né, da consciência de avaliar as coisas com clareza, bom senso, juízo e entendimento. Então, é aquela avaliação que a sua consciência está fazendo com clareza, bom senso, juízo, entendimento, né? É uma capacidade da consciência. Ele fala também que é uma habilidade de diferenciar o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro do falso, o que é valioso e o que é efêmero, o que não tem valor. Então, é uma capacidade do nosso espírito, né? E essa habilidade para a gente diferenciar isso, tá? Trazer essa avaliação das coisas com clareza, tá? Então, você tem que ter a consciência expandida. Primeira coisa que tem que acontecer é despertar da sua consciência. Depois você começar a expandir o conhecimento da consciência, tá? Porque você vai ter uma visão mais ampla, tá? Tinha muitas pessoas aqui, pessoal, de grupo religioso, mas não tinham uma visão expandida, tá? É normal, porque tá ali preso naquela doutrina, naquela igreja ali, acontece isso aí, tá? Aí ele fala, o discernimento espiritual é um dom, também ele fala que é um dom, de compreender a vontade de Deus e viver de forma autêntica, então, de forma verdadeira. Esse discernimento é um dom para que você entre nessa verdade aí, a vontade de Deus, e viva de forma verdadeira, tá? Aí ele falou, como desenvolver esse discernimento espiritual? Diz através de oração, meditação. Por que através de oração? Porque a gente precisa ter uma comunhão com a espiritualidade, com Deus, tá, pessoal? É da onde vem essa sabedoria, esse discernimento. Olhar o mundo com amor e compaixão. Então, ter um olhar de amor e compaixão. Então, é uma consciência que está evoluída, tá, pessoal? Está atento aos sinais da realidade. Então, está atento porque é no dia a dia que Deus está falando com a gente, tá? Fazer a opção pela vida espiritual, então sempre fazer opção pela vida espiritual, tá? Não ficar dando tanto valor à matéria aqui, tá? Sempre dar valor às coisas espirituais, buscar sempre a contemplação, então buscar sempre estar numa frequência elevada, né? Separar a verdade de Deus do erro. Então, começar a separar a verdade de Deus do erro e distinguir o certo do errado em todas as situações. Então, em toda situação. Assim você consegue desenvolver. E aí ele fala o que o discernimento espiritual permite. A pessoa que entrou nessa frequência do discernimento, da conexão, o que é que ele vai permitido para ele? Descobrir o que vem de Deus, descobrir o que vem da natureza humana, o ego, né? E descobrir dos que vêm dos demônios, então, do espírito negativo. Então, você vai ter que fazer essa avaliação, a sua consciência. E ele fala, ir ao encontro da verdade, você precisa ir ao encontro da verdade, saber o que é bom para nós,
do ponto de vista de Deus, então, do ponto que o que Deus quer que você faça, não o que você faça. Eu até dei o exemplo aqui que eu não queria gravar vídeo. Eu não tenho, assim, condição. Eu estava pensando, condição financeira, várias coisas, tá? Meu canal é um canal pequeno, não tenho muito recurso. Então, um monte de coisa eu não queria gravar, tá? Mas não é a minha vontade. Porque a minha vontade não era fazer isso, era fazer outra coisa. Mas eu agora estou fazendo isso. Por quê? É a vontade de Deus. Olha agora quantas pessoas eu tenho no meu canal. Olha quantas pessoas com problema que eu já ajudei, pessoal. As pessoas que falaram comigo e as pessoas que estão assistindo que não falaram comigo. São muitas pessoas, tá, pessoal? Tem até os pastores que estão assistindo meus vídeos. Talvez para aprender ou melhorar. Eu não sei se eles querem melhorar espiritualmente, mas pelo menos eles aprenderem, né? Aqui, principalmente a segunda parte que eu falo sobre a Bíblia aqui, né? Então eles assistem muito essa segunda parte aí, tá? Aí ele fala do ponto de vista de Deus, né? Que é da vontade de Deus, separar a obra da carne e da mente do espírito. Então, você vai ter discernimento de separar essas coisas, tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. Então, aquele que tem o discernimento vai permitir a ele tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. Aí o que é que a gente viu na primeira parte? Ele viu que é uma capacidade que identifica a origem do impulso espiritual. Impulso, então quando coloca esse nome impulso, é porque está falando de energia. Então você, a sua consciência, vai identificar da onde está vindo essa energia. Ele fala, seja se vem de Deus, do demônio ou da natureza humana. Então você vai perceber da onde está vindo. Pessoas que têm discernimento, ele percebe. Pessoas que não têm, não sabe nem de onde vem. Está perdida. Tá? Aí, o que é que a gente viu na primeira parte? Ele diz, o discernimento nos ajuda a evitar cair na armadilha do inimigo, que nos protege de falso ensinamento e nos guia no caminho da verdade. Então, o discernimento vai nos ajudar nessa situação, pessoal. Não cair na armadilha do inimigo, tá? Nos proteger dos falsos ensinamentos, então, dos falsos profetas, e nos guiar no caminho da verdade. Então, é um benefício muito grande, tá? Em a gente desenvolver esse discernimento espiritual. Aí o que é que ele fala mais? Ele fala, quando buscamos e desenvolvemos a capacidade do espírito, né, que é esse discernimento espiritual, somos capazes de tomar decisões sábias e alinhadas com a verdade e com a verdade de Deus. Então, a gente alinha a nossa verdade com a verdade de Deus, para ver se está de acordo com Deus. Tá? Aí o que é que a gente viu também na primeira parte? A gente viu que o discernimento espiritual é fundamental na caminhada espiritual. Por quê? Ele fala, porque nem sempre é fácil fazer a vontade de Deus. Não é fácil, pessoal. É necessário um discernimento. Então, é necessário você discernir o que é a vontade de Deus e o que não é. O que é vontade sua humana, o que é a vontade do inimigo. Você precisa saber disso. Tá? Aí ele diz, muitas vezes corre o risco de confundir o desejo, impulso pessoais, então do ego, né, com a vontade do Senhor. Nem sempre aquilo que nós desejamos é o que ele nos pede. Então, nem tudo aquilo que a gente deseja é o que Deus pede que a gente faça. Aí ele fala, por isso a sabedoria e o discernimento é fundamental na caminhada espiritual. Por isso que é importante a gente desenvolver, porque vai ser bom para a nossa caminhada.
Aí o que é que a gente viu? A gente viu, ele disse que para cultivar uma hortaliça, então ele deu um exemplo, né? É necessário saber a época certa do plantio de cada hortaliça. Caso contrário, a produção será comprometida. Então ele deu um exemplo aqui daqueles que plantam hortaliça, né? Precisa de um tempo, saber o dia da chuva, cada hortaliça tem o seu tempo. Aí ele fala, no campo espiritual acontece o mesmo processo. Então, é o mesmo processo. Para se viver aquilo que Deus inspira em nosso coração, é preciso saber o que ele reserva para cada etapa da nossa existência. Então, temos que saber. Então, você tem que ter discernimento. Tá? Aí ele fala, a todo momento, ele fala com o ser humano por meio de sinais concretos do dia a dia. Então, é através do dia a dia, Deus está dando sinais e a gente não está entendendo. Por quê? Porque você está desperto. Você não está tá dormindo, não está desperto. Você precisa despertar e perceber os sinais. Não se deve esperar que o anjo apareça e diga que você deve fazer isso, pois esta é a vontade de Deus. Então, não se deve esperar hoje. Deus já está falando no nosso dia a dia, está usando pessoas. Ele disse, Deus usa situações, pessoas e acontecimentos para comunicar-se conosco. Então, Deus está usando situações, pessoas para falar. Talvez até Deus esteja aqui, através do meu vídeo, falando com você. Mas muitos não querem ver canal muito simples, um canalzinho lá, não quer nem assistir. Então, ele está esperando aquele anjo vir, ou então vem, eu sou o pregador que vim trazer a mensagem de Deus. Nossa, pessoal, e pessoas só vai receber aquilo que é de Deus se quando vem assim. Quando vem simples, quando é coisa do dia a dia vem simples, ele não acredita que vem de Deus. É a consciência dessa pessoa, porque ele acha que Deus vai mostrar o anjo dele aparecer. E aqui, ó, vocês têm que fazer a vontade. E tem pessoas que pensam assim, pessoal. A gente tem que entender o nível da consciência do que ela está pensando. A gente tem que entender, tá? Mas Deus está falando no dia a dia com ela não está percebendo, tá? Aí a segunda parte, pessoal, vamos continuar aqui. Por isso tem ter um olhar para a vida com o coração aberto para sentir a presença do Senhor é o primeiro passo para o discernimento espiritual. Então, ele fala, para isso, você tem que ter o olhar para a vida, então tem que ter um olhar mais amplo, né? Com o coração aberto. Então, você tem que estar aberto para entender essa frequência, para sentir a presença do Senhor. Você tem que abrir, então, para você ter o discernimento, você tem que abrir o coração. Então, Cristo está à porta, está batendo aí. Se você endurece, dificilmente você vai entrar nesse discernimento. Mas se você está aberto para sentir a presença do Senhor, é o primeiro passo para o discernimento espiritual. Então, é o primeiro passo para você receber o discernimento. Não endureça o coração, tá, pessoal? Não pode fazer isso. Isso está fora. Isso está fora da espiritualidade. Porque se, através até do meu canal, tem pessoas aqui que estavam endurecendo o coração, pessoal. No meu canal. Por que ela está fazendo isso, pessoal? O que é que eu estou fazendo para ela? Por que ela não quer ouvir a mensagem? Ela ouve de todos os pregadores, só não quer ouvir do meu canal. Por que, pessoal? Tem alguma coisa aí, tá? Tá mexendo aí com você, a espiritualidade tá tocando aí, você tá endurecendo o coração. Você não está aberto para sentir a presença do Senhor. Porque é o primeiro passo para você discernir, para o discernimento espiritual. Ele fala, somente quando abrimos
a porta do coração para os sinais da presença de Deus no cotidiano, conseguimos ver e ouvir o que ele nos pede. Então, só assim você consegue ouvir e perceber, ver e ouvir, perceber, né? O que ele nos pede. Então, o que Deus está pedindo. Mas enquanto você tiver com as portas do coração fechadas, os sinais da presença de Deus no cotidiano, você não vai conseguir ouvir e nem ver. É por isso que as pessoas não conseguem ver. Deus está falando com ela, ela não consegue. Ela quer que apareça um anjo aí com a asa descer do céu assim, olha, Deus falou com você. Ou então apareceu um pregador, Deus me enviou, eu vi, o anjo falou comigo, vem trazer essa mensagem para você. Tá aí um bocado desses daí, tá? Aí essas pessoas ouvem. É assim, pessoal. E essas pessoas sabem que essas pessoas gostam de ouvir essas coisas, tá? Coisas simples do dia, coisa que o estudo, eles não gostam, tá? É por isso que esses caras que quando quer chamar atenção, ele faz isso, é por isso que o canal dele cheio de pessoas inscritas também, tudo lá porque ele tá falando essas coisas. E às vezes é engano. Aí cai no engano, porque essas pessoas querem isso. Ah, ele viu o anjo, ele subiu na nave e falou com o ET. Tá cheio aqui, tá? O canal aqui no YouTube aqui tá cheio dessas pessoas aí, tá? É aí que as pessoas vêm querer ouvir essas pessoas. E às vezes até engano, tá? Aí, sinto muito, tá? Caiu no laço do passarinheiro. Porque vocês estão querendo coisas estrondociosas. E Deus é simples. Deus está falando ali com as coisas simples do dia a dia. Mas você não ouve. Por quê? Você está com o coração endurecido, fechou as portas. Então você não vê os sinais da presença de Deus no cotidiano. Então, no dia a dia, você não vê. Não consegue ver nem ouvir o que ele nos pede. Então você não consegue nem ver nem ouvir. Você só vai conseguir ver e ouvir quando você abrir o coração para a espiritualidade, para Cristo, tá? Aí ele fala, por isso notar a presença do Senhor na natureza desenvolve uma sensibilidade no campo espiritual. Então, por isso que você, aqueles que percebem Deus na natureza, percebe Deus em cada coisa, ele tem uma sensibilidade no campo espiritual dele. Então, ele pode perceber aí o que Deus está querendo falar com ele, tá? Agora, a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre esse discernimento espiritual ou não fala? Ou Deus tá calado? Você não está entendendo o que Deus está falando. Precisa de discernimento, tá? Então, pessoal, a Bíblia fala assim, vamos ler aqui, Provérbio 24, versículo 3. Com a sabedoria se constrói uma casa, e com o discernimento se consolida. Então, a sabedoria se constrói a casa, mas o discernimento, você consolida essa casa, para manter essa casa. Então, não é só construir a casa, você tem que manter, então, tem que ter discernimento. Entende? Isso é a casa espiritual, tá, pessoal? Precisa ter discernimento para você não cair no engano, no erro. Então, pode desmanchar a casa, pode desmoronar. Entende? Aí, Salmo 119, versículo 99. Nossa, tanto 9, né? Aí ele fala, tenha mais discernimento que todos os mestres, pois medito no teu ensinamento. Então, aquele que medita no ensinamento das Escrituras,
na palavra de Deus, tá? Ele vai ter mais discernimento do que todos os mestres. Então, você quer ser uma pessoa que tem discernimento, tem conhecimento, você tem que meditar no ensinamento de Deus, na palavra de Deus. É aí que vai trazendo discernimento a você. Então, pessoal, sem a gente estudar as escrituras, a palavra de Deus, a gente não vai ter discernimento. Porque é através do ensinamento da palavra da escritura que a gente tem discernimento, até mais do que os mestres que estão ensinando aí. Tá? Por isso que tem aqui até, eu não sou nada, eu não me coloco aqui com nenhum título humano aqui, tá? Por mais que eu tenha, tem um terapeuta, psicólogo, mas eu não me coloco aqui. Olha o meu canal, tem o meu nome, Samuel de Jesus. Não tenho nenhum pastor Samuel, reverendo Samuel, não sei o que, nada disso, não tenho nenhum título. Mas olha aqui, o que eu estou ensinando, tem até outros mestres vindo aprender aqui, outros pastores. Estão aqui me assistindo meu vídeo. Mas não fala, tá, pessoal? É na dele ali, escondido, observando o que eu estou falando, tá? Por quê? Porque eu medito no ensinamento da Escritura, eu estudo, eu vou me aprofundar sobre o que está falando. Você vê que cada dia eu tiro um tema e coloco a Bíblia também nesse tema. É isso que eu faço, tá? Estudando aqui, tá? Queimando a minha pestana. Mas graças a Deus que a espiritualidade tem me dado também muitas intuições, tá? E isso me ajuda bastante. Aí, 1 Coríntios 2, versículo 14 até o 16. Vamos ler aqui. É Paulo, né? 1 Coríntios. Vamos ler. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Então, essa primeira parte... Nossa, pessoal, é muito... Então, por isso que aqui, às vezes, eu sou... Não, isso é loucura, moça. Não existe isso. Um dia eu falei de saída do corpo, falei aqui com alguns evangélicos. Não, isso é loucura, isso não existe. Então, estava me chamando de louco, tá? Mas quem é de Deus, pessoal, então, quem não tem o Espírito de Deus não aceita as coisas de Deus. Essa é uma coisa de Deus, tá? A gente tem saída do corpo. A Bíblia já mostrou que pessoas saíram do corpo, tá? Eu já mostrei aqui, versículo. Não aceita as coisas que vêm de Deus, do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, porque isso é loucura. Muitas pessoas acham isso loucura, tá? Mas porque não tem o Espírito de Deus, ele não vai aceitar essas coisas, tá? Aí ele fala, e não é capaz de entendê-la. Então, essa pessoa não tem a capacidade, o discernimento de entender essas coisas. Ainda mais essas coisas que não consegue provar cientificamente, tá? Entende? Então, isso é loucura. Não, isso é loucura, não, irmão. Isso não acontece, não. Então, não é capaz de entender. Então, com raciocínio humano, se não tiver a ajuda do Espírito, ele não consegue aceitar isso. Porque, ele fala, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, é espiritualmente. Ele quer discernir isso aqui, carnalmente, aqui com o raciocínio aqui, com a visão que ele tem aqui, do ego aqui, dessa realidade. Então, ele não consegue. Então, isso é loucura. Tá? Porque ela tem que se discernir espiritualmente. Por isso que espiritualista tem que saber fazer isso, né? Mas quem é espiritual, então, quem é espiritualista, né? É espiritual, discerne todas as coisas. Então, se você é um espiritualista, é uma pessoa espiritualizada, você discerne todas. Você aceita aquilo que vem de Deus. A palavra de Deus você aceita o ensinamento de Deus, tá?
Você aceita. Aí ele diz, discerne todas as coisas. E ele mesmo, por ninguém, é discernido. Então, a pessoa espiritual, não é discernido por ninguém. Acha totalmente, nossa, porque essa pessoa fica ali, o irmão Samuel não sai mais, agora ele é todo assim, meu Deus, o que é que está acontecendo? Então, tem pessoas que estão falando isso aí, tá, pessoal? Até da minha família mesmo, tá? Porque não entende as coisas espirituais, tá? Não entende. Aí ele fala, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Então, é uma pergunta de Paulo, quem conheceu a mente do Senhor? Aí ele fala, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, se você não tem o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, você não tem a mente de Cristo. Então, você não vai saber ter o discernimento, conhecer a vontade de Deus. Tá? Vai ficar aí errando aí, sendo levado aí pelos falsos profetas, tá? Eu sinto muito, tá? Aí ele fala, Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos livremente, de boa vontade lhe será concedida. Então, se você não tem sabedoria, discernimento, peça a Deus. Né? Você tem a conexão, peça a Ele. Ele vai lhe dar sobre aquela situação que está acontecendo. Tá? Então, a gente tem que se afinar com a espiritualidade com Deus, tá? Para ter entendimento de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Então, uma pessoa que não está entendendo aqui o que está acontecendo, está sofrendo, ai meu Deus, é só eu, ai. Então, é porque ainda não tem o entendimento, tá? A conexão com a espiritualidade. Tá tudo certo. É só você buscar de todo o coração. Quando a espiritualidade tocar, não endureça. O negócio é que endurece, tá? Muitas pessoas endurecem. A espiritualidade vai para ajudar ele não quer. Endurece o coração para Cristo. Aí não tem discernimento certo, tá, pessoal? Então ele fala, Efésios 5, versículo 8 ao 10. Vamos ler aqui. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Viva como filho da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, olha o que é que ele fala aqui, pessoal. Paulo em Efésios lá, né? Ele fala que outrora vocês eram treva. Então, a gente era treva, pessoal. E treva simboliza ignorância. Não tem luz. Então, a luz significa que você tem um entendimento, tem uma sabedoria, tem um discernimento. Então, mas agora são luz no Senhor. Então, você tem a luz do Senhor, você tem a sabedoria e o discernimento. A sabedoria é Cristo e o discernimento vem de Deus para nos guiar, que é o Espírito de Deus, vem para nos guiar em toda verdade. É bem claro, tá, pessoal? É claríssimo, é por isso que diz que aquele que tem os espíritos, ele começa a entender o que os apóstolos estavam querendo falar. Então, ele diz, mas agora são luz no Senhor. Viva como filho da luz. Então, como é que o filho da luz vive? Ele disse, pois o fruto da luz, então, a luz dá um fruto. Qual é esse fruto? Ele diz, consiste em toda bondade. Então, olha o fruto aí da luz. Justiça, então, pratica a justiça, né? E verdade. Então, ele está apoiado nessa bondade e justiça de Deus e na verdade de Deus. Aquele que é da luz, ele tem isso, tá? Ele vai dar esse fruto. E ele aí que fala que aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, aquele que é da luz, ele aprende a discernir. Então, discernimento, né, espiritual,
Ele aprende a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que fazer a vontade do Senhor. Aquele que é da luz sabe. Tá, pessoal? E aí, o que mais? Salmo 119, 129 a 130. Nossa. Vamos lá, né, pessoal? Ele fala, os teus ensinamentos são maravilhosos. Então, olha o que o salmista fala, que o ensinamento de Deus é maravilhoso. Por isso lhe obedeço. Então, por isso obedeço o mandamento, os ensinamentos. A explicação da tua palavra ilumina e dá discernimento ao inexperiente. Então, por isso, pessoal, que a gente precisa, como é que se diz, do ensinamento das escrituras, tá? Porque a explicação da palavra de Deus vai iluminar quem? A nossa consciência. Então, é iluminar porque vai dar luz. Então, por isso que ele disse lá, aquele que é da luz, dê o fruto da luz, tá? Então, para iluminar, para dar luz, né? E dar o discernimento. Então, através dessa luz vem o discernimento aos inexperientes. Então, aquele que não tem experiência, é inexperiente, ele vai começar a ser experiente, tá? A ter uma maturidade, a ter experiência. Porque inexperiente é uma pessoa nova, é uma criança. Então você precisa ser maduro para. Por isso que as pessoas mais velhas, maduras, é o quê? É mais experiente. Entende, pessoal? Mas isso espiritualmente, tá? Porque teve até um dia que eu era do grupo religioso, eu fui para a igreja, eu era novo, eu tenho agora 49, fazia 50, mas eu tinha lá uns, era 39, 40 anos, tá? E tinha uns idosos, umas pessoas nessa igreja, então eu fui lá ensinar, aí o rapaz falou, cadê o que vai ensinar aí, tal, não sei o quê. Aí ele, não, é aquele rapaz ali, ó. É aquele rapaz que vai ensinar. Esse rapaz, ele é muito novo. Será que ele sabe negócio de Deus? Será que. Tá, pessoal? Porque a pessoa às vezes acha que a pessoa é esperta, porque se ela for velha, se ela. Não significa nada, tá, pessoal? Foi igual o Jeremias, que era novo lá. Ele diz: eu sou novo, senhor. Ele disse: não diga que eu sou novo, que eu tô com você. Você vai falar, eu vou colocar as palavras na sua boca, tá? Porque deve ter pregadores mais velhos lá e Jeremias chegar lá para falar. Entende, pessoal? Tem muitos disso, tá? Na igreja aí que eu encontrei, tem muitos que aquele que é mais velho, ele pensa que tem mais sabedoria de Deus. Não significa nada, tá? Você só envelheceu no corpo físico, na idade. O negócio é a maturidade da consciência, tá? Devo falar isso aqui porque isso aconteceu comigo, tá, pessoal? Eu era novo, talvez você me ache novo e talvez você não queira ouvir aqui a explicação, tá? Aí o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? Provérbio 2, versículo 1 até o 6. Nossa, aqui vamos ler aqui pausadamente, tá? Ele fala, meu filho, então já começa a falar quem é filho. Quem não é filho não está falando com você. Meu filho, se você aceita minhas palavras e guarda no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, né? Então, o que é que ele fala? Ele está falando para o filho, se ele dá ouvido à palavra, né, de Deus, guardar no coração o mandamento, se der ouvido à sabedoria, então, que é Cristo, né? Cristo é o Sofia, e inclinar o coração para o discernimento, se você inclinar seu coração para desenvolver esse discernimento, o que é que vai acontecer? Se chamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar sabedoria,
como se procura a prata e como buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Então você entenderá o que é o temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus, que é Cristo, tá? Você vai achar conhecimento de Deus, que é Cristo. Achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é que dá sabedoria, de sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Então, se você procurar como procura um tesouro, né? Na hora que a pessoa vai cavar ouro aí, né? Vai procurar porque o dinheiro. Então, se você for naquela ânsia procurar, você vai achar o entendimento, o conhecimento de Deus, que é Cristo. Aí ele fala, pois o Senhor é que dá sabedoria, que é Cristo, que procede da sua boca o conhecimento e o discernimento. Então, vem de Deus, pessoal. Esse discernimento, conhecimento, essas coisas, vem de Deus. Então, por isso que a gente tem que desenvolver a nossa espiritualidade, expandir a nossa, para a gente ter esse discernimento. Porque o conhecimento de Deus é Cristo. Tá? Tá lá escrito, Paulo fala sobre isso. Nele está escondido todo o tesouro e todo o conhecimento de Deus. Então, nele quem? Em Cristo. Está escondido todo o tesouro e todo o conhecimento do mundo todo. Está em Cristo. Então, se você se conectar com Cristo, pessoal, você vai achar o conhecimento e o discernimento. Não tem para onde correr, pessoal. Você quer que eu corra para onde? Tem que correr para Cristo, tá? Eu tenho que entrar nessa frequência. A frequência da luz, tá? Frequência daquele que é da luz. Toda bondade, justiça e verdade. Eu tenho que entrar nisso. Por isso que eu tenho que entrar na verdade. Se eu começar a enganar você, começar a falar, eu estou fora da frequência. Por isso que tem aí muitos aí falsos profetas. Começaram até bem, mas depois se desviaram da verdade. Então, a espiritualidade deixa ele. E aí muitos ele vai se tornar um falso profeta, porque não quer se firmar na verdade que é Cristo. Não quer achar essa sabedoria, esse conhecimento que vem de Deus, que é Cristo. Tá? Você tem que se atrelar a ele, é a Cristo. É por isso que Cristo falou para os discípulos, sem mim nada podeis fazer, você não vai dar o fruto. Você não vai ser da luz. Por isso que eu vim falar aqui, já falei em outros vídeos, a espiritualidade sem Cristo, sem a conexão com Cristo, não existe espiritualidade, tá? Porque Cristo é o centro da espiritualidade. Ele é o centro da espiritualidade. Então, se você não se conectar a Cristo, você está fora da espiritualidade. Tem uns aí que estão falando aí espiritualidade, mas sem Cristo, eu não sei de que espiritualidade é essa, tá? Espiritualidade estranha. Estranhíssima aí, tá? Não sei em que energia eles estão se alinhando, porque eles não estão se alinhando a Cristo. Espiritualidade sem Cristo, não existe isso, tá? Porque Cristo é o centro. Sem Cristo não existe espiritualidade, pessoal. Se você não estiver conectado em Cristo, você não trabalha a sua espiritualidade. É claro, né? Eu deixei essa palavra ficar bem claro na sua consciência. Então, pessoal, o que é que ele fala mais aqui? Provérbio 8, versículo 8 até o 9. Vamos ler aqui. Todas as minhas palavras são justas. Então, todas as palavras que Deus fala é justa. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Então, nenhuma delas vem com distorção ou com perversidade, vem com bondade, tá? É diferente. Para ir para você perceber o que é a palavra de Deus e o que não é. Aí você já vai ter um discernimento. Porque palavras que estão trazendo perversidade não existe, não vê de Deus, tá? Aí ele fala, para que
tenha discernimento. Então, para que você tenha discernimento, são todas claras e reta. Então, a palavra de Deus que Deus fala, para você ter entendimento, são todas elas claras e reta para o que tem conhecimento. Então, para aquele que tem o conhecimento, que o conhecimento de Deus é Cristo. Se você não está na frequência do conhecimento de Deus, que é Cristo, você não vai ter o discernimento das palavras que são claras e retas, a palavra de Deus. Você não vai ter. Por isso que muitos estão se batendo aí, tá? Ele lê ali, mas não tem a essência que há por detrás da... Não tem a essência da verdade. E aí, por isso que se bate. Se bate a cabeça, tá? Chega, eu dei um espirro aqui, por isso que bate a cabeça aí. Tem muitos aí, tá? E pior que essas pessoas que não têm discernimento, tá? Não tem a conexão, elas vão ser atraídas pelos falsos profetas, os falsos ensinamentos, tá? Essas pessoas vão ser atraídas por isso, porque é aonde ela está vibrando. Então, você tem que sair dessa vibração de erro, passar para a verdade, porque aí você não vai ser enganado, tá? Ninguém pode enganar você. Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? Jó. Aí, ó, Jó tem na Bíblia, né? 34, versículo 4. Tratemos de discernir junto o que é certo e de aprender o que é bom. Então, juntos temos que discernir, tá? Por isso que quando há um grupo, há uma pessoa, ajuda a gente compreender o que é a mensagem, o que Deus está querendo falar com a gente. Por isso que a gente aqui, tem um grupo aqui, tem pessoas que me reúnem e vão discutir essas coisas, tá? Até meus vídeos mesmo, muita gente faz pergunta, né? Que surge dúvida, né? E eu vou responder a ela segundo aquilo que a espiritualidade quer. Então, hoje em dia, já até parou de pessoas de fazer pergunta, porque o que eu tenho colocado aqui nos meus vídeos, tá? Te deu uma clareza, tirou as nuvens negras da mente das... Pronto, a pessoa agora, ela sabe da verdade, ela não faz pergunta mais. De vez em quando aparece aí, tá? Alguns perguntando. Então ele fala, tratemos de discernir junto o que é certo. Então, junto poderemos discernir o que é certo, o que é de Deus, o que é da espiritualidade. E de aprender o que é bom. Então, aprender aquilo que é bom para, como é que se diz? Para a nossa consciência, né? Aquilo que vai trazer bom, coisas boas, tá? Tratemos de aprender aquilo que é bom e colocar em prática, tá? Tá certo, pessoal? Nossa, falei demais. Nossa, falei cada versículo. Falei provérbio de 1 até 6, tá? Mas foi bom para o nosso entendimento, né, pessoal? Graças a Deus, pessoal. Eu quero agradecer a vocês aí, tá? Eu vi aí que, nossa, o vídeo que eu gravei ontem foi tarde, tá? Mas mesmo assim, teve uma audiência, uma visualização muito grande, tá? Obrigado vocês, tá? Vocês que estão assistindo aí na Cocó, escondido, né? Vocês que estão aí, não dá um oi, você que tá, graças a Deus, continue, tá? Assistindo. Eu espero que meus vídeos estejam trazendo conhecimento, trazendo força para você, trazendo força, fé para você continuar a sua caminhada espiritual. Tá bom, pessoal? É isso. Aqui não existe amaldiçoar pessoas. Aqui é para abençoar você, tá? Se você quer abençoar aqui meu trabalho, não sei o que, tá aí o Pix aí, tá? Fique à vontade. O que você sentir de fazer, faça, tá? E tá tudo certo, tá? Mas continue aqui no estudo, tá? Obrigado aí pelas visualizações que você me deram nos vídeos aí, tá? Obrigado.
vamos continuar, né? A nossa expansão da consciência, o nosso estudo, e nos dedicando a cada dia. É assim, pessoal, tá? Porque a realidade que a gente vive não é fácil, né, pessoal? Não é fácil para ninguém. Então, até uma pessoa do meu canal colocou aí, estava com dificuldade de dormir, problema que ela ia fazer uma cirurgia e tal, tá? Não é só você, tá? Tá, irmão? Você que tá assistindo meu, não é só você, tá? Tem várias pessoas aqui também que teve problemas também muitos pesados, tá? Mas que através do meu vídeo ela conseguiu ter força, ajudar ela a caminhar, tá? Eu espero também que ajude você, tá? Você permaneça aqui assistindo e ajude a você, tá? Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade por nos ajudar mais um dia. Obrigado, né, espiritualidade? Obrigado, Deus, mais um dia. E até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Porque tem que ser da permissão dele. Se não for, tá tudo certo, tá? Até a próxima, se Deus quiser, tá? Tchau!